Aqui vai uma verdade espiritual que muita gente ainda não conseguiu encarar. A maior parte das batalhas da vida não começa do lado de fora. Começa dentro de nós. Começa quando o coração até quer descansar em Deus, mas a mente insiste em calcular, prever, controlar e encontrar uma saída humana para tudo. E é exatamente aí que muitos perdem a paz. Não porque Deus deixou de ser fiel, não porque o céu se fechou, mas porque no meio da pressão escolheram confiar mais no que vem do que no que Deus disse. Por isso, confiança não é um detalhe da fé. Confiança é uma das maiores provas de rendição. É fácil dizer "eu creio" quando tudo está no lugar. Difícil é continuar crendo quando a porta não abre, quando o cenário muda, quando o ribeiro seca e quando Deus parece estar trabalhando em silêncio. É nesse lugar que a confiança deixa de ser discurso e se torna entrega. Viver pela fé não é negar a realidade. É reconhecer que acima da realidade visível existe uma palavra mais alta, uma vontade mais soberana e uma mão mais forte sustentando aquilo que nós não conseguimos sustentar sozinhos. A Bíblia está cheia de pessoas que provaram isso na prática. Não eram pessoas frias, perfeitas ou sem medo. Eram pessoas que decidiram confiar mesmo sem entender tudo. Noé confiou quando ainda não havia sinal de chuva. Abraão confiou quando Deus pediu aquilo que parecia impossível de entregar. José confiou quando a promessa parecia enterrada numa prisão. Ruth confiou em meio à perda. Esther confiou quando obedecer podia custar sua vida. Daniel confiou quando continuar orando podia levá-lo à cova. Elias confiou quando precisou deixar o lugar conhecido e caminhar em direção a um ribeiro no meio da seca. O que une essas histórias não é apenas o fato de que Deus agiu no final. O que as une é que, antes do agir visível de Deus, houve uma decisão invisível no coração. Não recuar, não negociar a palavra, não desistir quando o cenário pressionava. Na Bíblia, confiar é obedecer antes de entender tudo. É continuar andando sem ver a chegada. É dizer: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho a tua palavra e ela me basta. Antes de continuar, como um ato de propagar essa mensagem, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajudará com que esta mensagem chegue em mais pessoas. A história do rei Asa, em 2 Crônicas 16, mostra um lado ainda mais delicado dessa verdade. Asa não era alguém sem experiências com Deus. Ele já tinha vivido livramentos e visto a intervenção do Senhor em batalhas impossíveis. Mas, quando surgiu outra crise, resolveu agir de forma humana. Fez alianças erradas, tomou decisões sem consultar o Senhor e, embora por fora parecesse que o problema havia sido resolvido, por dentro algo se rompeu. Então, o profeta o confronta. Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Essa palavra revela algo muito sério. É possível continuar ativo, inteligente, estratégico e até aparentemente bem-sucedido, mas ter saído do lugar da confiança. É possível manter a estrutura e perder a dependência. O mais assustador é que Asa já tinha visto Deus agir. Isso significa que o maior risco nem sempre está em quem nunca aprendeu a confiar, mas em quem já confiou um dia, já viu milagres e aos poucos deixou a autossuficiência ocupar o lugar da fé. Por isso, a Bíblia adverte: não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. A confiança pode ser preservada, mas também pode ser perdida. E normalmente, ela não se perde de uma vez. Ela vai sendo trocada aos poucos, quando a pessoa ora menos e calcula mais, agradece menos e reclama mais, escuta menos a voz de Deus e mais a voz do medo, até começar a viver como se pudesse se garantir sozinha. É por isso que confiança em Deus precisa ser entendida como disciplina espiritual diária. Não é uma emoção que aparece num culto forte e fica para sempre.
É uma escolha renovada todos os dias. É acordar dizendo: Senhor, hoje eu continuo crendo, mesmo sem ver tudo claro. E isso aparece com muita força em 1 Reis 17, na história de Elias. Depois de declarar a seca sobre Israel, Deus manda o profeta se esconder junto ao ribeiro de Querite. Não era um rio caudaloso, era um ribeiro. Não era um cenário de segurança natural, era um ambiente de dependência diária. E Deus ainda diz que corvos o alimentariam de manhã e à noite. Ou seja, o Senhor não apenas mandou Elias ir, o Senhor já tinha preparado a provisão antes da chegada dele. Essa é uma chave profunda da confiança bíblica. Quando Deus te envia, a provisão não nasce depois da sua obediência. Ela já foi preparada antes do seu passo. Você só ainda não viu. Elias vai, e por um tempo tudo acontece como Deus disse. Água no ribeiro, pão e carne chegando, provisão no tempo certo. Mas chega o dia em que o ribeiro seca. E muita gente entra em crise justamente aí, porque consegue confiar enquanto a água está descendo, mas não sabe o que fazer quando o recurso seca. Só que o texto mostra algo poderoso. O secar do ribeiro não significava o abandono de Deus. Significava apenas a transição para uma nova provisão. Deus nunca foi pego de surpresa pela seca do ribeiro. Antes que Elias percebesse o fim daquela fase, Deus já tinha uma viúva em Sarepta como próximo instrumento. Isso muda tudo. Confiar em Deus não é confiar apenas enquanto um método funciona. É continuar confiando quando Deus muda o método. Não é confiar só enquanto o corvo chega. É confiar também quando o corvo some. Não é confiar apenas enquanto o cenário faz sentido. É confiar quando a rota muda e você ainda não sabe como será o próximo capítulo. E aqui existe uma verdade que confronta o orgulho humano. Muitas vezes, a nossa maior dificuldade não é crer que Deus pode fazer milagres, mas aceitar que Ele fará do jeito dele, no tempo dele e por caminhos que a nossa lógica não escolheria. Queremos confiar, mas desde que Deus respeite nosso roteiro. Dizemos que entregamos, mas muitas vezes seguimos tentando controlar por dentro aquilo que fingimos ter soltado por fora. Só que a confiança bíblica não cresce onde há manipulação espiritual. Ela cresce onde há rendição real. E rendição real dói, porque expõe nossa necessidade de controle. Dói perceber que muitas das nossas orações não são apenas clamor, mas tentativa de dirigir Deus. Por isso, precisa acontecer uma mudança profunda dentro de nós. Sair do lugar de orar só a partir da carência e entrar no lugar de orar a partir da confiança. Claro que podemos chorar, pedir e derramar a dor diante do Senhor. Mas existe um nível mais maduro da fé em que, depois de apresentar a necessidade, a alma se levanta dizendo: Pai, eu sei que o Senhor já está cuidando. Eu não entendo o caminho, mas eu confio no teu caráter. Essa é a oração que fortalece a alma, reorganiza a mente e cala a autossabotagem. A mente humana, porém, tem a tendência de se afastar desse lugar. Ela revive feridas, coleciona medos, aumenta ameaças e interpreta a vida a partir da insegurança. A psicologia fala de crenças centrais, dessas ideias profundas que formamos sobre nós mesmos, os outros e o futuro. Pessoas marcadas por desvalor, incapacidade ou rejeição tendem a ler tudo por essas lentes. Espiritualmente, isso também acontece. A gente que conhece versículos, ora e vai à igreja, mas continua olhando para Deus com os filtros de um coração ferido. Pensa que Ele vai abandonar, atrasar ou falhar, como pessoas já falharam antes. Por isso, confiar em Deus também exige cura interior. Não basta acreditar que Deus faz. É preciso acreditar que Ele é quem disse que é: fiel, bom, presente, justo, Pai, refúgio, rocha, pastor. Um coração ferido transforma a prudência em incredulidade e chama de sabedoria aquilo que, na verdade, é medo de se render. Por isso,
Tanta gente pensa demais e confia de menos, analisa demais e se entrega de menos, até viver espiritualmente cansada, porque a mente virou guia e o espírito foi empurrado para o banco de trás. Mas a Bíblia mostra que quem foi chamado para viver pelo Espírito não pode ter a mente natural como guia final. A mente é ferramenta, não trono. Deus nos deu inteligência, mas nunca disse que a inteligência substituiria a fé. Pelo contrário, em muitos momentos da Escritura, o céu rompe justamente quando a lógica chega ao limite. Foi assim com o Mar Vermelho, com Jericó, com a fornalha, com o vale de ossos secos e com a cruz. O sobrenatural de Deus não pede permissão para caber no nosso cálculo. Ele exige um coração disposto a confiar. Talvez essa seja a palavra que o seu interior mais precisa ouvir hoje. Você não vai vencer essa fase apenas pensando melhor. Vai vencê-la aprendendo a confiar mais profundamente. Não é o excesso de análise que sustenta a promessa. Não é a ansiedade que acelera o céu. O que move o coração do Pai é a fé. A fé que continua obedecendo, semeando, adorando e esperando sem endurecer. A fé que, mesmo chorando, não solta a mão de Deus. Em muitos momentos da vida cristã, pensar demais pode se tornar uma forma sofisticada de não obedecer. Há ocasiões em que você já sabe o suficiente para dar o próximo passo, mas continua exigindo mais sinais, mais garantias e mais confirmações, quando no fundo o que existe é medo de avançar. Você chama de prudência. Deus pode estar chamando de atraso. Isso é duro, mas libertador, porque nos mostra que confiança não é um sentimento místico que cai do céu automaticamente. Confiança cresce na medida em que obedecemos. Cada vez que você honra uma direção de Deus, mesmo com medo, algo dentro de você aprende outra vez que a voz dele é segura. Por isso, o inimigo luta tanto contra a mente, tentando mantê-la em dúvida, medo, comparação e ruído. Ele talvez não toque seu espírito, mas tenta usar sua mente como campo de batalha. Então, o cristão precisa aprender. Nem todo pensamento que entra merece hospedagem. Nem toda voz interna vem de Deus. Há pensamentos que precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. Quando o medo disser, você não vai suportar, a fé responde, até aqui o Senhor me sustentou. Quando a ansiedade disser, já era tarde demais, a fé responde, o meu Deus não chega atrasado. Quando a culpa disser, acabou, a graça responde, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Escreva nos comentários como reforço do que ouviu até aqui. O meu Deus não chega atrasado. Confiar em Deus também é discernir o tempo da provisão e o tempo do celeiro. Há fases em que a vida parece sustentada por milagres diários, como o corvo chegando de manhã e à noite. Isso não significa ausência de amor de Deus. Muitas vezes significa treinamento. Deus está formando em nós uma fé que não depende do excesso, mas da presença. O problema é que, se não discernirmos esse tempo, podemos cair em dois erros: reclamar da provisão porque ela ainda não virou abundância, ou tentar guardar para amanhã o que Deus deu para hoje, movidos por medo. Mas o povo de Deus sempre precisou aprender que provisão não se transforma em segurança fora da vontade dele. O maná guardado apodrecia porque Deus estava ensinando dependência. Enquanto o celeiro não chega, o corvo continua sendo milagre. Enquanto a grande chuva não cai, a pequena provisão continua sendo evidência de que Deus não abandonou ninguém. E aqui está um ponto precioso. Quando Deus faz algo por você, quase nunca é apenas sobre você. Elias foi sustentado no deserto, mas depois foi posicionado para ser resposta na casa da viúva de Sarepta. O azeite e a farinha não acabaram, mas o milagre maior ainda estava por vir, porque o filho daquela mulher morreria e precisaria de um profeta naquela casa. Deus não estava apenas cuidando da fome de Elias.
Estava posicionando Elias para ser resposta na dor de outra família. Então entenda, a confiança que você está aprendendo agora não é só para a sua sobrevivência. É para que um dia você se torne instrumento de consolo, cura, provisão e testemunho para outros. O que Deus trata em você hoje vai alimentar gente amanhã. A fé desenvolvida no secreto vai sustentar alguém em público depois. O reino de Deus não funciona na lógica egoísta do faz por mim apenas para mim. Deus abençoa você e, através de você, alcança outros. Quando Ana recebeu um filho, Israel recebeu um profeta. Quando José atravessou o processo, nações receberam sustento. Talvez o que você chama de demora seja Deus alinhando peças maiores do que a sua visão atual consegue enxergar. Mas confiança sem obediência vira apenas emoção bonita. A prova final da confiança sempre será a obediência. Não é o quanto você se emociona ouvindo uma palavra. É o que você faz depois que a mensagem termina. É o passo que você dá, a renúncia que assume, o perdão que libera, a decisão que para de adiar. Pedro andou sobre as águas enquanto obedecia ao vem de Jesus. Começou a afundar quando voltou a olhar o vento. A obediência sustenta onde a lógica afunda. Por isso, a pergunta final não é apenas: você quer confiar mais? Mas você está disposto a obedecer mais? Porque o céu não se move apenas para quem admira a verdade. O céu se move com poder para quem se alinha com ela. Então fique com essa imagem final. Alguém atravessando uma noite longa, sem enxergar o fim da estrada. O vento sopra, a alma vacila, os pensamentos falam alto e parece que nada está acontecendo. Mas ao longe surge uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Pequena demais para impressionar quem vive só do visível. Mas Elias sabia. Aquela pequena nuvem já era o anúncio da grande chuva. Talvez seja assim também na sua vida agora. Talvez você ainda não esteja vendo o milagre inteiro, mas apenas uma pequena evidência de que Deus ainda está se movendo. Não despreze essa nuvem. Não despreze o começo, o processo, a provisão pequena, a paz discreta, a força que voltou, a palavra que te encontrou. Porque quando Deus decide fazer chover, Ele não precisa começar grande aos olhos humanos. Ele só precisa começar. E quando Ele começa, ninguém impede. Por isso, não perca a confiança. Preserve, alimente e proteja a sua confiança, porque ela tem grande recompensa. E quando a sua geração olhar para a sua história, não verá apenas alguém